Nacional. A palestra é da Lina Tâmega. O que vem por aí? Por aí vem, no dia 22, o lançamento da antologia transbrasiliana de 33 poetas mulheres do Brasil traduzidas para o espanhol. É uma organização do Salomão Souza, do Antônio Miranda e Guilhermo Vargas, do Peru, da Casa do Poeta Peruano. Legal. Ele estará presente aqui. No dia 24 temos o centenário do Vinícius de Moraes, que, bom, ela foi chamada Eu Não Existo Sem Você. Ai, que lindo. Sucesso, obrigado, Cori. Obrigada a você. Por que você escolheu essa escritora para homenagear? Por várias razões. Primeiro, porque um livro é uma obra-prima. E segundo, porque eu a conheço bastante, porque é minha amiga, tipo irmã. E por isso eu li com muita atenção, aliás, eu conheço a obra dela toda e achei que estava na hora de falar sobre a obra dela. Não, é um compromisso, não um compromisso afetivo ou fraternal, mas é um compromisso literário. Essa área para mim está sendo excelente, eu gosto muito desse tipo de atividade, tem alguns livros editados e aqui me faz muito bem participar da ANE. A ANE é como se fosse uma família, não é? Então eu venho para cá sempre com muita alegria, e onde encontro os amigos, né? E a oportunidade de trocar ideias e confraternizar. Maravilha, esse ambiente da ANE é um ambiente maravilhoso porque ele traz pessoas que gostam da literatura, pessoas que fazem literatura e pessoas que vêm aqui na quinta-feira para fazer uma palestra a respeito de algum assunto relacionado à literatura. É muito bom porque a gente cada vez reforça mais a amizade e o amor pela literatura. E esta é a nossa casa, é a casa não só dos escritores de Brasília, mas a casa dos escritores do Brasil. Do Brasil. Então eu sempre me sinto muito bem quando compareço a algum evento na nossa querida Associação Nacional de Escritores, que tanto tem feito pela literatura brasileira e pela cultura no nosso país. E é a pioneira em Brasília, né? Sim, sim, sim. Então o papel da ANE é cada vez mais forte, não só em defesa dos direitos dos escritores, mas sobretudo de um direito fundamental, que é o direito à liberdade de pensamento, à liberdade de expressão. Então o papel da ANE, a luta da ANE em favor da democracia, dos direitos humanos, da difusão da cultura e do engrandecimento da literatura brasileira é cada vez maior e mais belo. Lina Tâmega Peixoto nasceu em Cataguases, Minas Gerais, e veio em 1958 com o marido a uma Brasília em construção.
Me diga, Antônio, o que você acha dessa situação toda que está vivendo a sociedade brasileira? Nada surpreendente. Nós, na verdade, estamos destampando um caldeirão que estava escondido, né, que as pessoas não queriam ver. O Brasil tem uma tradição de corrupção, de desvio de recursos, que todo mundo sabia, que estava encoberto em todos os caminhos e que agora, felizmente, está na rua, né, através de protestos. Lamentavelmente, nós tivemos o desvio, a decepção do Supremo Tribunal Federal, mas acredito que a gente está fazendo uma limpeza no país. Todo lado, porque o país está visceralmente corrompido, né? Em todos os níveis. Lamentavelmente, até no nível pessoal, né? As pessoas perderam o sentido dos valores éticos. Nós precisamos recuperar isso. É um processo longo, não acredito que seja rápido, mas pelo menos a gente destampou esse processo, estamos no caminho certo. Eu tenho um portal de poesia ibero-americana que está funcionando há 11 anos. Dentro dele começou um ano atrás uma bibliografia da poesia brasileira, já tem mais de 3 mil livros, ainda numa fase muito seletiva, não necessariamente livros raros, livros de arte, edições especiais, as melhores edições dos autores e os melhores autores brasileiros. Estamos caminhando, já temos 3 mil títulos dentro dessa bibliografia, muitos da minha coleção privada, eu tenho mais de 7 mil livros de poesia, acho que mais da metade merece entrar nessa bibliografia, e tem também as coleções públicas, né? Aqui na UNB existe uma coleção de livros na Biblioteca Central, que pertenceu a Agripino Griego, tem outra que veio do Navas, veio também da coleção do Carlos Lacerda, que além de político foi também um bibliógrafo. Esse material eu estou colocando também na página. E estou com esse livro da poesia de mulheres, poetas brasileiras, bilíngue, publicado pela Casa del Poeta Peruano em Lima, que nós vamos lançar agora na Associação Nacional de Escritores, no dia 22 de outubro. Eu acho que é um momento importante que nós estamos vivendo no Brasil. Acho que isso reflete uma insatisfação até pouco tempo latente, até pouco tempo velada da sociedade brasileira com relação à classe dirigente do país. Então eu acho muito importante que haja essa manifestação democrática nas ruas, a voz rouca das ruas, como dizia Tancredo Neves. E acho até que muitas dessas ocorrências, esses atos de vandalismo, de violência gratuita, eles são propositados porque é uma maneira de enfraquecer um movimento legítimo da sociedade brasileira. Então, aqueles baderneiros que estão infiltrados nos movimentos, eles não estão ali por acaso. Isto é uma ação orquestrada, é uma maneira de desmoralizar e enfraquecer um movimento tão legítimo da sociedade brasileira. Acho importante, há um manifesto dos escritores brasileiros que se encontram na Feira do Livro de Frankfurt, não só com relação a essas manifestações sociais, mas com relação a episódios importantes ligados à literatura brasileira, como, por exemplo, um grupo que se auto-intitula Procure Saber, que defende, por incrível que pareça, a censura prévia a biografias escritas no Brasil. Isto é um absurdo, isto é escandaloso e espantoso, principalmente quando nós vemos artistas, cantores, compositores que foram vítimas da censura na ditadura militar. Os que diziam proibido proibir agora? Exatamente. Então, eu concordo plenamente, muito bem lembrado da sua parte. Os que diziam é proibido proibir, agora estão assumindo uma posição absolutamente reacionária e lamentável. Eu acho lamentável que homens inteligentes que devem contribuir para um salutar debate de ideias no país defendam posições tão retrógradas quanto esta. Quando você chega em Frankfurt, o Estado que está patrocinando acredita que está tudo em ordem. Só que o escritor ele é rebelde e ele tem que encontrar o seu espaço para a manifestação.
E, neste caso do Rufato, com o seu belo discurso que eu li hoje, foi o momento certo no local exato. E nós temos que pensar que esse discurso não é só para o país, é para uma comunidade internacional. Tem que mostrar para o mundo, para o universo de outras fronteiras, que o país existe, tem os seus problemas, mas que também estes problemas foram criados pelos seus próprios colonizadores. Não é um problema só do país. Então, que nós estamos vencendo isso com as suas grandes dificuldades e que vai alcançando os seus caminhos. Então, o discurso para ele, um discurso, quando ele é feito, ele não é fechado. Nós que temos de complementar o discurso do Rufato. Se nós não somos capazes de completar os discursos que são feitos, aí sim que a nacionalidade sai prejudicada. Porque eu não estou entendendo a razão desses protestos, porque eu vejo as coisas quando elas acontecem de uma forma consequente, continuada. Houve uma explosão de protesto, depois não houve mais. O que a gente vê aí é uma coisa sem forma de entender. Talvez, inclusive, essa não forma de entender, essa falta de forma, essa falta de bandeiras, seja uma nova forma de se comunicar a indignação. William, você ainda sonha que os brasileiros um dia possam eleger por voto direto os administradores, os prefeitos da cidade? Olha, é uma necessidade, principalmente porque nós não precisamos ter 31 regiões administrativas. Brasília tem mesmo 4 ou 5 cidades. E aí tudo bem, devia ter uma eleição de prefeitos dessa cidade ou de administradores regionais e também a eleição de um corpo de vereadores para que essas cidades tivessem dono. Porque o problema que acontece aqui em Brasília, e eu já falei muitas vezes a respeito disso, é que é uma cidade sem dono. O governador não sabe se entender com a Câmara Legislativa, os governadores, a Câmara Legislativa foi tomada por corporações e, infelizmente, o que a gente vê é que Brasília continua sem dono. Por isso é que há uma explosão de espigões, como aconteceu lá em Águas Claras. É por isso que a nossa cidade está sendo cada vez mais invadida por carros e mais carros e mais carros de pessoas que vêm na capital federal, Brasília, resolver problemas distritais das suas cidades. Então, há necessidade de repensar tudo isso para que Brasília se torne a capital sonhada de todos nós, que já foi uma cidade maravilhosa em termos de segurança, uma cidade maravilhosa em termos de saúde, uma cidade maravilhosa em termos de educação, uma cidade maravilhosa em termos de transporte, já foi, perdeu isso. Por falar em políticas públicas, 50 parlamentares trocaram de camiseta, quero dizer, trocaram de partido político. O que você acha disso? Em uma semana. É uma coisa interessante, né? Mostra que os partidos não têm ideologia. Os partidos hoje são uma espécie de balcão de negócio. Então, se o balcão de negócio A não está servindo mais para aquele parlamentar, ele passa para o balcão de negócio B. É esse a estrutura dos partidos políticos brasileiros e isso exige uma reforma política, sem dúvida. É a falência total do sistema, assim como está, não é? Não acho que seja falência, não, porque está funcionando. É o que é o deputado que está aí? O deputado que está aí é uma pessoa que eu posso não concordar com o que ele faz, mas foi eleito. Foi eleito, o povo elegeu. Falta consciência ao povo? Não sei. Eu sinceramente que não gosto de ser, de parecer, de ser, e das pessoas que ficam sendo tutores de povo. Eu acho que o povo elegeu os que estão aí porque querem os que estão aí dessa forma que estão aí. E é um processo histórico essa mudança. O Brasil é um país muito novo. O Brasil tem 500 anos.